Fala galera, fala eu, fala você, fala todo mundo e também fala. E aí, como é que vocês estão? Você que tá aqui, seja muito bem-vindo, certo? Você que foi obrigado por algum parente seu a se inscrever nesse canal, seja bem-vindo também, bem-vinda, certo? Estou aqui, eu, professor Fernando Souza, para poder fazer uma aula de revisão sobre um conteúdo específico, que é o conteúdo do absolutismo monárquico e o mercantilismo, certo? Então, meus alunos aí, ex-alunos, ou você que está aqui perdido, seja bem-vindo para você revisar um assunto que serve para o 7º ano e para o 1º ano do ensino médio. 1º ano não, 2º ano do ensino médio, certo? E você está aqui, então bora falar sobre absolutismo, né? Bora falar. Parabéns para os meus alunos aí que bateram a meta. Vai ter outras, viu? Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre o Antigo Regime. O que seria o Antigo Regime? O Antigo Regime não tem nada a ver com dieta, viu, gente? O Antigo Regime é um período da história em que a Europa tem um ser absoluto mandando em tudo, certo? Qual é esse ser absoluto? O rei. Ah, professor, mas não tinha rei antes? Tinha rei antes, sempre teve reis em alguns lugares. Só que antes eles não tinham tanto poder, como no caso do feudalismo, da Idade Média. O rei era só uma figura simbólica. Ele tinha uma terra e mandava só na sua terra. Ele não mandava no país todo. Ele não mandava em uma nação, certo? Quando a gente começou a estudar a mudança do feudalismo para a Idade Moderna, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a gente viu que as coisas começaram a mudar. O primeiro país, por exemplo, a ter um rei centralizado, mandando em tudo e todos, foi Portugal. E aí os outros começaram também. Para poder chegar nisso, para chegar nessa sociedade onde um rei manda sozinho, a gente vai ter aí o contexto histórico que vai ajudar e a gente vai ter também algumas teorias que vão ajudar a esse rei centralizar o poder, já que ele existia e era simbólico, e agora ele vai passar a existir e mandar em tudo. Tudo, professor, tudo. Tudo. Tudo de novo. Galera, o que acontece? Esse antigo regime vai ter uma sociedade estratificada, estamental, onde a mobilidade social é quase zero, sobretudo entre os especiais e os não especiais, e ainda tem uma base ali na agricultura, porque tudo vem da agricultura, você tá ligado, né? Quando você vai no supermercado, tudo que tá ali, a maior parte veio da terra, né? Não existe pé de presunto, viu? Não existe pé de requeijão, tá? De queijo, tá bom? Precisa da pecuária e da agricultura para você comer sua lasanha, sua pizza, sua feijoada. Então, mas o grande foco agora da economia vai ser o comércio. Justamente por isso que você já viu esse ano, eu sei que você viu, a expansão marítima, que era chegar onde? Chegar nas Índias para pegar as especiarias e vender, galera. Então agora é o comércio, e esse comércio é chamado de mercantilismo. O mercantilismo é como se fosse o pai do capitalismo, certo? O capitalismo que a gente vive atualmente. E aí, prof, o que acontece? Acontece que você tem camadas sociais definidas e uma relação entre elas. Você vai ter o rei, mandando em tudo e todos, colado com o rei o clero, a igreja, e a nobreza. Eles vão estar ali sempre trocando favores, o rei vai lá e isenta a nobreza de impostos, isenta também a igreja católica, tem trocas de favores, tem apoio, é assim que eles ficam. Logo abaixo tem todo o resto da população, como pequenos comerciantes, artesãos, camponeses, e os camponeses eles estão ferradinhos, porque eles pagam imposto para todo mundo, né? E vivem ali perto da linha da miséria. Essa camada meio que intermediária vai surgir a figura dos comerciantes, que a gente pode chamar também de burgueses. O burguês ele vai fazer o seguinte, ele vai produzir para vender e para isso ele explora quem? O artesão. O artesão é o que faz o colar, faz a blusa, faz o brinco. Ele explora esse cara, pega as coisas para revender e vai ganhando dinheiro. Só que aí você tem que lembrar que a burguesia está ganhando dinheiro, para ela tá bom, porque ela não tem ninguém perturbando ela,
para ela vender, o rei deixa ela vender de boa, só que ela não é especial. Por que o rei deixa ela vender de boa? Porque quanto mais ela vende, mais ela paga imposto. E aí o rei vai ganhar mais ainda. Fazer uma continha rápida para você. Se eu sou burguês, pago 20% de imposto por mês e vendo 10 mil, e nesse mês eu vou pagar 2 mil de imposto. Mas se mês que vem eu continuo pagando 20% do que eu vender e eu vendo 50 mil, o imposto agora sobe para 10 mil. Eu ganhei mais, mas quem ganhou mais também? O rei. E o rei fez alguma coisa? Não. É isso aí. Falar nisso, vou botar meu Pix aqui, viu? Se você quiser me dar alguma ajuda, pode mandar. Qualquer coisa. Até aqueles alunos que mandam centavos com alguma piadinha. Eu aceito. Galera, então vamos lá. Para poder o rei chegar no poder, a gente vai ter as chamadas teorias absolutistas. Vou destacar duas. A primeira teoria é a teoria contratualista. Contratualista lembra contrato. Um cara chamado Thomas Hobbes, ele vai dizer o seguinte: o humano, por essência, é brutal, é violento, é confuso. A sociedade tem muita briga. Então a gente precisa fazer um contrato fictício onde todos devem obedecer a uma única pessoa. Esse é o contrato. Por isso o nome teoria contratualista. Ele chega a dizer a famosa frase: o homem é o lobo do próprio homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem, não é confiável. Quando você vê um lobo na floresta, você vai lá passar a mãozinha nele, que nem Lili tá aqui. Ó Lili, povo. Ó Lili, como ela é linda. Ó, paizinho. Dá oi, paizinho. Dá oi, paizinho. Tá aqui, no meu pé, me perturbando. Wolverine não tá aqui, não. Vai no outro vídeo lá, que eu postei, que tem Wolverine. Enfim, então o que é que acontece? Ele vai dizer isso e o Estado precisa organizar as coisas. Nesse caso, o Estado seria o próprio rei. Então você tem a teoria que ela é meio burocrática, né? Uma pessoa manda, o resto obedece. A outra teoria, ela é muito mais forte, que é a teoria criada por um cara chamado Jacques Bossuet. Ele vai dizer o seguinte: o rei é rei porque Deus quis. Então ele tem um direito divino dado por Deus para ele comandar. Todo mundo obedece, ele fala, e somente Deus pode questioná-lo. Você, a uma altura dessa da sua vida, sabe que Deus não desce se materializando. Ou seja, ninguém ia questionar nunca o rei, e ele ia mandar sempre. No máximo, às vezes, a igreja poderia pentelhar um pouco ele, porque a igreja é representante de Deus. Mas aí, o circo tá feito. Por quê, galera? Porque o rei agora, ele tem todo o poder. E o contexto histórico da época ajuda ele. O que estava acontecendo na época? Primeiro, a burguesia estava ganhando dinheiro, queria liberdade para comercializar, ele dava essa liberdade, em compensação a burguesia ia pagando o imposto. Então, meio que aquele luxo que o rei vivia, quem dava era quem? A burguesia, pagando impostos. Então, a ascensão da burguesia é uma coisa. A reforma protestante também ajudou alguns reis. Por quê? Porque a reforma protestante diminuiu o poder da Igreja Católica. Quando ela fez isso, ela meio que deixou o rei mais sozinho no poder. Ela fragilizou, a reforma protestante fragilizou o poder da Igreja Católica e o rei ficou sozinho. Outra coisa que ajudou foi o próprio, o próprio feudalismo, que estava entrando em crise. É bom que você lembre que o feudalismo não acabou de vez em todos os lugares. Assim como o rei também não chegou mandando em todos os lugares sozinho. E igual. Cada país teve o seu processo. Alguns países, inclusive, tiveram feudalismo até pouco tempo, até o século XIX. Então, a crise que estava tendo no feudalismo, que eram várias terras, vários feudos, cada um com uma moeda, cada um com um imposto, cada um com a regra, isso já era coisa do passado. Então, a crise do feudalismo foi ajudando o rei, porque foi reforçando a ideia de que uma pessoa poderia mandar em tudo e uniformizar tudo. Ter uma única moeda, ter únicos impostos, único sistema de pesos e medidas, certo? E isso meio que ajudou também porque o povo começou a gostar. O apoio do povo é a quarta coisa. O povo começou a gostar da ideia de ter alguém representando ele. Alguém representando a nação, representando aquele lugar.
Então, a ideia de país que a gente conhece hoje, a ideia de nação que a gente conhece hoje, começa nessa época. Porque antes a Europa ali era tudo meio bagunçado, né? E um invadindo o território do outro. Então isso ajudou o rei, certo? E alguns lugares isso deu muito certo. Por quê? Porque você vai ter exemplos clássicos de absolutismo. Você vai ter um exemplo clássico, perfeito de absolutismo na França, por exemplo. A corte francesa era a mais requintada, mais luxuosa. Eles faziam as coisas de errado também lá, mas não cabe aqui nesse vídeo falar. E ela tinha uma sociedade dividida de forma muito organizada. Aquele estâmetro social que eu falei para vocês. Os especiais e os não especiais lá era muito bem definido. Lá, inclusive, eles colocavam primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, o rei estava por fora, né? Que o rei é maior que todo mundo. E o terceiro estado, o resto da população. O problema de ser o resto da população é que aí você tem o banqueiro, o burguês rico, e o servo ou camponês que quase morre de fome. Então era uma misturada. Era injusto, prof. Era injusto. E isso vai repercutir lá na frente, quando você estiver estudando a Revolução Francesa. Tá bom? E aí o que acontece, prof? Aí a gente vai ter algumas figuras, alguns reis que vão ser considerados enigmáticos no sentido assim de eles compreenderam muito bem a função deles e exerceram isso muito bem. Um deles é o famoso Luís XIV. Luís XIV, ele pegou para ele de forma tão forte a essência do absolutismo que ele é dono de frases muito conhecidas, como por exemplo, o Estado sou eu. Quando ele fala o Estado sou eu, ele está resumindo, ele está dizendo que ele tem consciência do poder que ele tem. Ele tem exatamente consciência do poder que ele tem, que é o quê? Tudo aquilo que o Estado tem. Hoje a gente vê tudo separado, né? Polícia, vereador, deputado, presidente, Ministério Público, a gente vê tudo separado, economia, mercado financeiro. Antes era tudo na mão de quem? Do rei. Isso é absurdo, professor? Pois é, absurdos acontecem e ainda continua acontecendo. Mas o que fez ele também se destacar, ele aprimorou o sistema de cobrança de impostos na França. Isso tornou a França um país muito rico e ele esbanjava a ostentação. Se você acha aí Neymar, Messi, até que Messi não esbanja, né? Messi é de boa. Mas você acha esses rappers aí, essa galera que fica esbanjando com colar de ouro, não sei o quê. Esses caras não sabem o que é ostentar. Ostentar era Luís XIV. Ele, com o famoso Palácio de Versalhes, que tinha mais de 180 quartos, vamos dizer assim, ele leva para morar junto com ele no Palácio de Versalhes. Versalhes é uma cidade perto de Paris. Parte da corte francesa, parte dos nobres e parte do clero. Por que ele fez isso, prof? Para ele ficar de olho nessa galera, né? Essa galera, controlar essa galera, ter na mãozinha dele. E ele também meio que sustentar o poder dele. E aí, meu amigo, era festas e bailes e festas e bailes. E o Palácio de Versalhes, ele é extremamente lindo e requintado, a corte assim, chique no último mesmo, certo? Hoje, se você puder ir, virou um museu, a parte do museu, e é delicioso de conhecer, certo? Inclusive, você pode até vestir uma roupa lá de nobre para fingir que tá em um baile de época, é bem legal. Esse é o famoso O Estado Sou Eu, o famoso Luís XIV, que era também, gostava de ser chamado de o Rei Sol. É um apelido que ele gostava para ele. Ele era danado, viu, galera? Era muito danadinho. A gente pode falar também do absolutismo inglês. Sobre o absolutismo inglês, a gente pode destacar 3 pessoas. O rei Henrique VIII, a gente já falou dele, né, no assunto passado, mas Henrique VIII, ele fez uma grande coisa, que foi romper com a Igreja Católica e criar uma nova igreja, que foi a Igreja Anglicana, uma igreja protestante. Mas isso foi pouco, mas foi significativo. A gente vai falar da filha dele, que é Elizabeth I, que não é mãe dessa que morreu, Elizabeth II, viu? Pelo amor de Deus. Use a lógica na sua vida. A gente está falando aqui de quase 500 anos atrás. A que morreu era velha, mas não era tanto. E aí, galera, ela sim, por mim e por várias pessoas, é considerada
uma das maiores rainhas de todos os tempos da Inglaterra. O que foi que ela fez? Ela desenvolveu a Inglaterra, tornou a Inglaterra uma potência e ela preparou o caminho para a modernidade na Inglaterra, porque ano que vem, no 8º ano e no 2º ano, você vai estudar a Revolução Industrial. E a Inglaterra vai ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial e quem ajudou foi ela. Ela vai militarizar o exército dela através de mercenários. Ela vai começar a exploração da colônia da América do Norte, sim, os Estados Unidos, é ela que vai começar. Ela vai aumentar a frota marítima da Inglaterra. A Inglaterra, por anos, vai se tornar a maior frente marítima do planeta. E ela também vai incentivar a economia com os famosos cercamentos, que é meio que botar ovelha para produzir lã e essa lã produzir tecido. Por isso que a Revolução Industrial vai ser lá, porque a primeira indústria mecânica do mundo vai ser na Inglaterra com tecido, certo? Então ela foi maravilhosa. Infelizmente ela não deixou herdeiros, por isso ela tinha um apelido de a Rainha Virgem, porque ela não teve filhos, e isso para um rei e uma rainha é muito triste, porque eles deixam o trono para o filho, né? E não ter um filho, aí um parente próximo vai pegar. Mas ela foi maravilhosa. Por fim, falar um pouquinho da Rainha Maria I. A Rainha Maria I, a gente vai ter aí ela como uma rainha muito esquentada, gostava de sangue, ela, de guerra. Ela vai ser uma rainha que meio que vai trazer de volta o catolicismo. Isso vai gerar em alguns lugares da Inglaterra brigas entre os católicos e anglicanos, que já não tinham um clima muito bom. Mas também vai ser uma rainha de certo destaque e certa relevância, a Dona Maria I. Não confundir Elizabeth I com Maria I, certo? Para a gente poder finalizar, falar aí de algumas personalidades nessa época que, de certa forma, influenciaram. Vocês devem ter visto o famoso bispo Richelieu. Aqui é o meu francês em ação. Richelieu, ele vai ter uma influência muito grande na França, ele vai ter uma influência muito grande com a nobreza, com o próprio rei. Ele meio que vai cimentar aquilo que seria o poder divino do rei. Ele vai justificar isso e ajudar isso. Um outro pensador da época, que é o Boudin. Boudin, meu francês, gostou do meu francês? Boudin, Boudin. Tem que fazer um biquinho, né, para falar francês. Monsieur Boudin, 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 Boudin. Boudin, ele vai falar sobre os poderes, sobre a diferença de governo. Ele vai falar, por exemplo, que a democracia é um governo para o povo, que a aristocracia é um governo para algumas pessoas e o monarquismo, o absolutismo, é o governo de uma única pessoa, que é o governo do rei, certo? Então a gente tem essas diferenças aí. Mas o grande cara, o grande pensador aí, fora da caixa, vai ser o famoso Nicolau Maquiavel. O famoso cara de fuinha. Ah, gente, ele não tem uma cara de fuinha. Quando alguém fala assim, ih, fulano tem cara de fuinha, eu lembro disso aqui, da cara dele. Mas o cara vai ser genial. Ele vai ter artigos, livros publicados, mas em especial um, que é o livro O Príncipe. Ele vai lá e ele meio que cria um manual de como o rei deve se portar, de como o rei deve governar, de como o rei deve mandar. E ele acaba criando um livro que inclusive ajuda no processo de manipulação das pessoas, que ele vai servir para diversos reis, diversos governantes ao longo da história, e inclusive atualmente. Inclusive políticos brasileiros aí diziam e dizem que usa o Príncipe como livro de cabeceira, manual. O famoso também que usou foi o Napoleão Bonaparte, usava esse livro. Winston Churchill, da Inglaterra, um cara também que disse que usava. Enfim, nesse livro, e o pensamento de Maquiavel era um pensamento de que, se você tivesse um objetivo final muito importante, não importasse o que você fizesse para chegar nele. É a famosa frase, os fins justificam os meios. Ou seja, os fins, o final, justifica o que eu fizer até chegar lá, os meios. Então, o que eu fizer para chegar lá é justificado se o final for muito importante. E para um governante, para um rei, para um príncipe, isso é tudo. Essa frase é muito emblemática. Mas o principal que ele fala também é que todo governante precisa ter o carisma com o público.
Ele precisa ser amado e odiado pelo povo ao mesmo tempo. Por que, prof, ele tem que fazer isso? Porque quando ele faz isso, ele tem os dois sentimentos que são complementares, do amor e da admiração, de certa forma, e do medo. Mas aí ele vai lá em um ponto importante, ele diz, se você precisar escolher entre ser amado e ser temido, escolha ser temido. Por quê? Porque quem ama, trai. Vixe, professor, minha mãe está assistindo esse vídeo aqui, professor. Então minha mãe vai achar aqui que tem algum problema aí, professor. Quem ama trai não pode. Quem ama tem que ser fiel. Não tô falando nesse aspecto não, viu, mãe? Viu, avó, avô, tio, tia? Eu tô falando no aspecto de que quem sabe que é amado, às vezes pode errar porque sabe que vai ser o quê? Perdoado. Mas quem teme, pensa 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes antes de errar porque sabe que vai ser punido. Entendeu? Pega no exemplo da mãe, né? Eu fiz alguma arte quando era pequeno, porque eu sabia que minha mãe ia me perdoar. Ela me ama. Apesar que ela me dava um couro, viu? Mas eu só tô pegando como exemplo. Eu faço alguma coisa errada, mas eu sei que minha mãe vai me perdoar. Por quê? Porque ela me ama. Ou seja, o amor perdoa. O medo não. Você sempre vai estar com medo, porque pode vir a punição. Certo? E no caso do rei, qual era a punição, professor? A punição era a morte, certo? Então, o pensamento de Maquiavel, ele é muito importante e ele acaba criando uma espécie de manual aí para ajudar o rei. Para finalizar, que esse vídeo já está ficando grande e eu não sei nem se você vai chegar até o final dele. Se chegar, dá um joinha aqui e se inscreve para os próximos. Comenta também outros assuntos que você quer ver. Tem o mercantilismo, que é o sistema econômico da época. O sistema econômico da época é muito básico. O mercantilismo ele vai ter características básicas. A primeira característica é o famoso metalismo. O que quer dizer isso, professor? Acúmulo de metais preciosos. Quanto mais uma pessoa, ou um governo, ou uma nação tivesse ouro e prata, mais poderoso ele era. Isso que é metalismo. Para tanto, ele tinha que ter uma balança comercial favorável, que é a segunda coisa. O que é uma balança comercial favorável? Eu vendo mais e compro menos. Aí eu fico positivo. Ou seja, a diferença entre vender e comprar tem que ser sempre mais venda do que compra. É a famosa mais exportação e menor importação. É isso que torna uma balança comercial favorável. Professor, e o que é que o governo fazia para incentivar essa balança comercial favorável e o acúmulo de metais preciosos? A terceira coisa, que é o protecionismo. Protecionismo, como o próprio nome fala, traz a ideia de proteção. Proteção o quê? Proteger o quê? A economia local, a economia do governo. E como é que se fazia isso? Criando impostos para proteger essa economia. É por isso que você paga impostos, às vezes, para alguns produtos industrializados e importados. Por quê? Porque aí você não compra esse produto, porque ele tem muito imposto, e o dinheiro fica onde? Fica aqui. Por isso que produtos nacionais são menos taxados, têm menos impostos, para que o dinheiro fique aqui e circule aqui. Então, o protecionismo nada mais é do que proteger a economia e os produtos locais. Tá bom? É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado você, que já me conhece, e a você que não me conhece, você que está perto de fazer uma prova, um teste, ou só está querendo revisar um assunto. Eu espero ter ajudado vocês aí com absolutismo monárquico. A gente se encontra de uma próxima vez. Um beijo para vocês e fui!